Tô aqui me distraindo um pouco e na verdade não devia, porque eu tenho que pensar o que eu quero gravar hoje. Imagina uma cidade que tem um prefeito louco, mas que tem um passado muito bom e a administração dele foi ótima, até aquele momento. Lembra o filme do Leonardo DiCaprio, O Aviador? Que era aquele empresário que queria, acho que fazer um filme sobre avião. Ele queria fazer. E ele enlouquece, né, o personagem. Então, eu imagino assim, a história, o prefeito está enlouquecendo. Então, o meu protagonista, ele é tipo um cara assim que... Andei vendo uns vídeos aí sobre vendas, e tem um vídeo muito louco que é o Leonardo DiCaprio, algum filme dele, que eu não sei qual que é. O Leonardo DiCaprio pega uma caneta, e fala, me vende essa caneta, me vende essa caneta. Aí o cara pega e fala, essa caneta, ela é minha e eu gosto muito dela. E aí ele pega a caneta e mostra para o outro, me vende essa caneta, vende. Aí o cara pega e fala, com essa caneta eu posso escrever os momentos bonitos da minha vida, para eu lembrar no futuro. Aí pega de volta e fala, me vende essa caneta, vende. Aí o cara pega e também fala alguma coisa. Aí mostra uma cena, isso são os alunos dele, aí mostra uma cena num bar, completamente assim, informal. Aí o Leonardo DiCaprio vira para um cara que tá bebendo lá, um cara, e fala assim, me vende essa caneta. Aí o cara pega, o quê? Essa merda aqui? Tá, fala o seguinte, escreve seu nome aí num guardanapo para mim. Aí o DiCaprio fala assim, eu não tenho caneta. Aí ele fala, é, oferta e demanda. Tá aí, e joga a caneta. Aí ele fala, esse é o meu garoto. E vira pro pessoal e fala assim, ele criou a necessidade. Você tem que criar necessidade. Baseado nessa situação, eu tenho o hábito de vivenciar a escrita para o ator fazer, para dar uma boa atuação. Então eu tenho que criar uma história, que é o que a gente observa. Um bom roteiro faz uma boa atuação. Não só, um bom ator não pega um mau roteiro e transforma num bom roteiro, e logo ele não vai atuar bem se o roteiro não for bom. É meio isso. Ele não vai, se não tiver cenas, a gente não entender o personagem, não adianta nada. Se não tiver motivo para ele se emocionar, o contexto da atuação boa faz a boa atuação para artistas sensíveis, no caso, atores sensíveis, né? Então, eu escrevo as histórias, tento escrever as histórias, tento criar pensando no ator, para ele atuar bem. E nisso eu ganho um plus, que é o ser humano. Então, qual que é a tentação que o ser humano tem? Ele não tem coragem de fazer aquilo, mas se ele vê alguém fazendo, ele delira. Delira. Ele vai às favas. Então, seja lá o que for. Mas o que acontece? Então, eu na vida real percebo que quando eu estava fazendo o Homem de Água, eu estava praticando essa coisa de cuidador, porque na verdade eu estava vivenciando essa situação em casa. E eu passei para o Homem de Água, e eu percebi, eu estava com a barba, estava um pouco mais velho, que eu ia assim no Jaú comprar as coisas lá, e eu falava com mais atenção com as pessoas, e com cuidado, e aquela minha figura mais velha, de barba,
E aquela maneira assim que eu estava muito sensibilizado, então elevei isso pro personagem, né? Aí eu percebi que as pessoas começaram a me tratar melhor. Então essa coisa da venda e de um roteiro que as pessoas queiram assistir aquela história e continuam. Então eu imagino assim que quem está assistindo vai ver um reflexo dele mesmo, mas não é só isso. É um personagem que é uma pessoa viva, que alguém criou ali. Mas essa pessoa viva tem que ser de alguma maneira é, inteligente o suficiente para uma pessoa viva de verdade acompanhar aquela história e sentir que está valendo a pena vivenciar a experiência de um outro ser humano. Então, não pode ser irresponsável a criação do ser humano que não tem um naturalismo do ser humano, que não tem uma. Acho que deu para entender, né? Eu não estou achando as palavras para dizer. Na verdade, tem que ser um ser humano diferente e igual ao mesmo tempo, e melhor, mas ao mesmo tempo pior. Mas tem que ser alguma coisa assim. Eu tô assistindo uns trechos do Eric, aquela série dos anos 80, atual, mas me lembra muito Coringa, assim, a Nova York, Manhattan, Bronx, né, toda suja, pichada, um tom meio esverdeado. E eu fiquei pensando, o roteiro não é bom, mas tem um personagem cativante, tem dois personagens, né? O ator negro lá que faz o investigador e o protagonista, que é o mesmo ator que fez o Doutor Estranho, fez um Sherlock Holmes também. Ele é um bonequeiro de programa de TV, né? É bem interessante e tem um apelo, um apelo. Eu pensei assim, o apelo é um dos bonecos lá que do programa, que eles têm que criar um boneco novo, e o filho dele faz um desenho lá do monstro, uma coisa assim. E daí ele quer pôr aquele desenho do filho, mas na verdade ele está ficando pirado. E aparece aquele bonecão assim andando do lado dele. Então eu chamo isso de apelo. Então, uma história eu acho que tem que ter o apelo, essa criatividade, essa coisa surreal. Aí ela tem que ter um protagonista com um ator legal ali, segurando a onda ali. Então, esses dois atores que eu citei, esses dois personagens, a gente vai seguindo a trama deles. E, e tem que ter uma proporção das cenas, das tramas, boa. Porque assistir um filme é igual dançar. Por que eu estou falando que é isso, que é igual dançar? Uma música, quando ela tem ritmo, e tem aquela emoção, e tem essas coisas, o nosso corpo automaticamente começa a borbulhar naquele ritmo. E daí a gente não quer parar mais de dançar. O corpo começa e não para mais. Então, quando a gente está assistindo um filme, o filme é feito com ritmo, a proporção. Então, quando a gente escreve uma história, essa história tem que ter um ritmo da cena, sai aqui, outra, um protagonista, né? Esse apelo é uma coisa legal, que a pessoa fica curiosa, né? Uma coisa meio surreal, alguma coisa. E esse ritmo. Então, o roteiro não é tão bom do Eric. Mas não é ruim, mas não é tão bom. Mas ele tem um apelo, tem esses protagonistas, tem uma proporção das cenas de um jeito ritmado legal. E eu tenho uma coisa nostálgica dos anos 80, mas não foi nem isso. Eu achei que está bem colocado, não está forçado. Porque tem algumas que eles tentam fazer e fica forçado. Essa não, eles pegaram os lugares do Bronx, mudaram os carros lá, a gente nem vê que mudaram os carros. Tá tudo assim, como é para ser, nada. Mas tudo é do roteiro, isso. O que eu quero dizer, uma das coisas que eu queria falar era da dança.
que um roteiro tendo ritmo, o personagem ali, como se fosse um refrão, uma música, e tem essa coisa chiclete, que é o apelo, alguma coisa que tem um apelo. O Disney falava bem de apelo, né? O nosso corpo dança e não quer parar, quer continuar assistindo, maratonar a coisa. Então, na história que eu estou escrevendo sobre os muros, que caiu o muro do quintal, eu preciso ter um fio condutor comprido para colocar a história. E eu estou confuso. Aí eu pensei, o meu protagonista, ele tem vários problemas de caráter. Ele é um vendedor invasivo. Aí, lembrando o Leonardo DiCaprio, eu pensei assim, caramba, o meu próprio filme, o meu próprio personagem é um produto. Então eu imaginei, eu fui no Jaú lá, fiz umas boas ações. Eu percebi que as pessoas começaram a me tratar bem. Mas eu fui inteligente em fazer boa ação. Veio uma mulher meio na fila do pão, assim no balcão, e eu estava entrando na fila e ela veio vindo e eu cedi para ela ir na frente, porque tanto eu quanto ela poderia ocupar o lugar ali. Não que eu fui gentil ou alguma coisa assim. Não sei, é um feeling. Que ela veio, não me viu, daí ela me viu, a fila estava sendo formada em outro lugar, mas como ela veio, eu percebi, ela chegou antes de mim, ela só veio pelo lado errado. Aí eu fiz assim com a mão e ela foi. Ela agradeceu e não fiquei conversando. Ela pediu a quantidade de pão. Aí estava chegando a minha vez, vinha vindo um senhor. Tem uma plaquinha assim de preferencial, né? As pessoas que você tem que ceder para as pessoas ou elas podem passar na frente. E eu esqueço sempre disso. Mas dessa vez, porque eu fiz essa gentileza com essa moça, vinha vindo um senhor bem assim debilitado, vinha vindo. Aí eu fiquei olhando e chegou a minha vez, mas antes de chegar a minha vez, eu fingi que eu estava desistindo de comprar o pão. Para não parecer que eu estava fazendo a gentileza. E, e o que acontece? Eu meio dissimulei assim, aí ela perguntou para mim, eu apontei para ele, falou, ah, apontei para ele, fiz para frente para ele ir, como se eu tivesse assim mudado de ideia, tivesse meio confuso, não sabia o que pedir, tudo de araque, né? Aí ele, tá, pediu o pão, a moça que estava na frente sacou. Ela sacou que eu cedi o lugar para ela e ainda cedi o preferencial, porque não tinha mais ninguém atrás também, né? Ela percebeu. E daí ela agradeceu e saiu. Então essas coisas são tão sutis, tão delicadas, a tal da boa ação, que não é uma caricatura, é isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que eu não constrangi nenhum dos dois. Eu, na realidade, estava meio avoado, meio ingênuo e tudo bem. Não... Resumindo, eu fui percebendo, se você chega perto de uma pessoa, vai causar coisas. As suas atitudes vão causar coisas, né? Ciúmes, né? De repente tem lá uma moça bonita, alguma coisa. Você fala, eu vou lá, tem vários caixas, eu posso ir lá. Então eu senti que eu estava saindo, eu fui ali. Aí chegou o marido dela, eu percebi, os caixas estavam todos igual. Aí eu não falei nada, não olhei, não fiz nada, mas eu fui ali. Mas eu percebi, ela é casada. Tá, então tá. Mas o outro caixa também tá vazio. Olhei outra coisa, fui no outro. Mas no outro tava uma moça de um short muito pequeno, uma moça de 20 anos com um rapaz jovem. E ele enciumado, baixando o short dela, arrumando. Aí eu falei, eu não vou ali. Se eu for ali, vai ficar parecendo. E esse cara vai ficar. Nossa, eu fiquei constrangido. Então, o local que a gente tá, que seja num supermercado, pode nos atrair para relações ali que de repente você não quer passar aquele contexto. Ou pode te abrir uma porta, sabe? Você encontrar com alguém, de repente por uma educação, uma fala, outra. Não sei, essas coisas espontâneas, sabe? Então a tal da venda, tal,
Então eu fui para o outro caixa. Eu saí desse caixa e fui para o outro. Eu falei, não, o outro tá a mesma coisa. Aí eu fui no outro, aí tinha lá uma senhora, né? Aí eu vi, eu falei, esse aqui tá bom. Ela com a filha. Resumindo, você vê o cara fazendo o pacote, o cara no Jaú, o pacote são pessoas mais inclusivas, assim, né? Muito bacana o supermercado Jaú aqui. Gosto muito. Eles atendem muito bem. E eles, assim, contratam pessoas que têm lá não sei, um, um traço de autismo. Pessoas, a gente vê que estão trabalhando lá, estão trabalhando duro. Mas a gente vê que tem um perfil de funcionários assim, né? E daí eu vi essa senhora com a filha, poderia ser uma mulher muito rica, sabe, arrogante. E daí tava um rapaz, arrumou o pacote, e ele falou alguma coisa, ele ficou muito feliz com a menina. A menina era bonita, e ele é jovem também. Ele ficou muito feliz, e a menina poderia esnobar, podia. E eu tava ali na fila, como quem não quer nada na fila. Era o próximo também, ali todas essas caixas que eu fui, fui mudando. Aí eu escutei, a menina deu muita risada, gostou do que o menino falou, alguma coisa assim, o rapaz, né? Falou alguma coisa, e ele ficou muito feliz, aquela ingenuidade dele, assim. E a mãe estava lá pagando, e eu vi que eram pessoas boas, né? E eu estava ali, eu falei alguma coisa, quando eu falo, as pessoas estão escutando a sua voz. Então, às vezes você não fala nada, às vezes você fala, o que, que você fala? Não sei. Quando eu fazia o Homem de Água, eu percebi que as pessoas estavam me tratando bem pela maneira gentil e cuidadosa que eu estava me referindo às coisas, às pessoas. Eu, uma pessoa mais velha, né? E daí eu comecei a trabalhar o muro. O meu personagem é um trambiqueiro, ele briga pra caramba. Aí eu senti que eu comecei a ver o lado negativo das coisas. Comecei a falar mal para amigo de outras pessoas. Aí eu percebi esse amigo querendo fugir de mim, assim, sabe? Tipo, entendi, mas não, isso não quer dizer que a pessoa. Né? Aí eu comecei a achar no meu personagem agora a coisa da boa ação. Um pouquinho da boa ação, mas não uma boa ação fake. Realmente você está naquele lugar e perto de quem criar o vínculo, o que, que você quer. Você está ali tentando olhar o que antes você não via, sabe? Porque a gente vai no automático com ansiedade. Aí eu pensei, o meu personagem tem que fazer essas coisas. Ele é um vendedor, ele é um trambiqueiro, mas ele vai ter que fazer umas boas ações. Entende? Então, aí o público vai tentar, vai dar o ritmo, o ator vai poder trabalhar as nuances. Né? O que é a má venda e a boa venda? A má venda, no caso, é essa coisa invasiva, sabe? Quase que um assalto, uma manipulação. Então, eu imaginei 3 regras, assim, da minha ideia de vendedor para esse personagem, que ele vai vender para o prefeito. O prefeito está louco. E, imaginando umas coisas, ele vai vender um projeto. Aparece ou ele faz a necessidade na cidade. Vai vender um projeto maluco, mas o prefeito vai conseguir aprovar e vender essa ideia. Terceirizou. Eu imaginei que uma das regras é assim: você vê o que a pessoa mais deseja. Você tem que ver a pessoa, escutar ela, você não oferece nada. É tipo assim, eu não tenho produto nenhum para vender. Mas eu preciso conhecer essa pessoa, estar do lado dela, ouvir o que ela mais deseja. Se eu oferecer para ela, eu vou ter chance de ser bem sucedido, por exemplo. E vou, né? Vamos pensar, tem que, como se fosse assim, eu tenho que descobrir o que ela mais deseja e oferecer no momento que ela queira gastar dinheiro, por exemplo. Sabe, essa coisa de criar necessidade, na verdade, é descobrir a necessidade e o momento que aquilo se faz necessário, por exemplo. Eu sei que é uma maluquice, eu ia morrer de fome como vendedor, que eu não sei vender nada. Mas eu estou fazendo um personagem. Então, é um personagem, não é real. Não é real.
Então, eram meio 3 regras. Um era você descobrir o que a pessoa deseja para você oferecer para ela. A outra é você olhar para coisas que você não está acostumado a olhar. Parar e olhar. Então, de repente, tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa. Você tem que olhar. Então, eu no supermercado, eu me permiti a olhar o espaço, as pessoas, a ceder, de repente, eu quero ir embora. Não estava com pressa. De repente, eu resolvi agir assim. Aí eu vi a reação daquilo. Foi espontâneo, eu tive um feeling. Foi na hora que eu tive um insight e depois que eu vi outra possibilidade, eu falei, não, eu vou fazer isso. Vou fazer, porque é um preferencial, eu posso, mas como que eu faço para não constrangê-lo? Então eu usei uma maneira ardilosa, mas não malévola. Uma coisa boa. É tipo, eu não quis que ele ficasse constrangido, que parecesse que por ele ser velho, ele, né, sabe? Então eu acho que nesse ponto aí, eu acertei ali. E a terceira regra eu esqueci. Sempre eu esqueço, meu bordão eu esqueci. O que era? Isso é criar necessidade. Olhar para o que você não está acostumado a olhar, descobrir o que a pessoa deseja para oferecer. A terceira é o que todas são minhas, né? A terceira que eu inventei é assim, eu contei para uma pessoa que era muito ingênua a história do Muros, o começo da história. E ele começou a escutar. E eu percebi que eu comecei a atuar na frente dele, porque eu ia falando no começo do roteiro. Eu falei, daí a mãe do personagem vai na cozinha, aí ela abre a gaveta, pega as coisas lá, para preparar o lanche. Então eu falando com essa pessoa que estava na cozinha de casa, eu fui meio fazendo a coisa, explicando assim no local e virando e dando a fala. E percebi que eu estava atuando com naturalidade, com a verdade, como se fosse no filme. Eu estava contando e fazendo a cena. Agora, por que eu percebi que eu estava fazendo melhor do que eu fazia antes? Porque ele me deu atenção. A atenção que ele me deu foi que nem uma criança, um ingênuo, assim, sabe? Ele entrou, ele queria me ver. Assim, ele estava contando, então me conta. Sabe, aquela bondade no coração. Aí eu pensei, na minha história, eu vou pegar o personagem e fazer ele treinar venda com pessoas assim mais limítrofes, assim, duro falar isso, né? Assim, num asilo, pessoas mais velhas que estão carentes de atenção. Imagine, né, que então ele vai buscar esse tipo de pessoa para treinar a lábia dele, treinar essa sensibilidade, né, para poder, e essas pessoas não têm dinheiro, mas eles trocam e essa seria outra regra. A regra seria ache pessoas assim que têm essas características, que nem criança, que entram na sua para você ficar mais hábil nessa habilidade, sabe? No caso, o ator treinar com pessoas assim, sabe? Eu percebi. O teatro, um dos meus desgostos era a plateia. Às vezes a plateia estava fria. Porque o teatro é assim, dá esse retorno. Estão olhando e você. E eu sinto que para a câmera é mais legal, você pode assistir, não tem essas pessoas que podem te atrapalhar, inclusive. Então, a gente preparando a contação de história, essa imaginação, conseguir fazer a cena ficar naturalista. Na vida real eu fico usando essas coisas e daí eu percebo, sabe? Melhorar a sensibilidade, a percepção, para melhorar como artista, como ator, como roteirista. Então, roteiro para o ator, a melhor atuação é aquela que quando as pessoas te permitem fazer. Então, eu vi assim com os colegas, assim, atores, a gente tinha feito lá O Homem de Água e eu comecei a declamar o poema do Carlos Drummond, que fala amar. O que pode eu ser amoroso sozinho? Não. O que pode uma criatura, se não entre criaturas? Amar. Amar, desamar. Eu sei que eu fui falando e eu comecei a ficar emocionado
por causa da atenção que eles estavam me dando. Eles estavam me dando tanta atenção ali, eles embarcaram, eles estavam torcendo por mim, aquilo pararam para me ouvir, pararam mesmo. E aquilo começou a me dar uma emoção. Então, essa relação com o ser humano, com as coisas, a gente é um pouco do que as pessoas mandam pra gente. E se você mudar, eu pus no Facebook lá, não estou namorando ninguém, nem nada, tudo. Eu resolvi pôr lá compartilhar umas frases de autoajuda, umas coisas assim que eu nunca compartilharia, não é meu perfil de jeito nenhum. E eu compartilhei, escrevi uma frase lá que era artística. Aí um amigo entendeu mal, falou, a namorada largou de você de novo. Aí eu pensei, eu não vou falar que não. Aí eu falei, pois é, a mulherada tá fugindo de mim igual o diabo foge de cruz. Aí isso gerou uma coisa. Eu não menti, eu só não quis, meu amigo não vai entender muito bem de arte. O que eu escrevi era algo de arte, 3 frases assim. Ele achou que eu tinha tomado um fora de alguma namorada, porque ele mora em outra cidade, não tem contato comigo nem nada, e ele não é dessa área artística. Ele não entende que eu simplesmente estou trabalhando uma poesia, não está relacionado diretamente. Aí eu vi a reação das pessoas. A gente é um pouco o que os outros acham que a gente é. Outro pouco é a gente sempre age de um jeito. Se você por um exercício, falar, eu vou agir diferente agora, vou experimentar. As pessoas vão reagir diferente também. Agora, eu estou falando pro bem. Porque o meu personagem, quando ele estava só brigando com os outros, eu estava ficando meio doente nesse ponto. Eu estava começando a arrumar encrenca, nossa, tá fazendo coisa. Então é que nem criança. A última coisa que eu vou falar é que o ator é meio parecido com criança. Ele precisa da emoção de uma hora para outra. Ele tem que estar rindo, depois ele tem que estar chorando, aí ele tem que parar e tem que voltar a rir de novo. Criança faz isso, né? É assim. Aí eu percebi que tem pessoas assim, e eu mesmo. A gente entra numa emoção, se eu começar a ficar nervoso, aí vou ficando nervoso, aí não consigo sair, eu vou afundando mais. Então eu sei, eu falo, nossa, eu começo a desabafar, fala, não paro mais. Então, aí eu mudo. Nem sempre eu consigo, a tempo, ou faço exercício de, na conversa, mudar o foco. De repente, aquilo que estava me irritando muito, apaga da cabeça e pronto, vira outra emoção. Vira alegria. Daí eu falo, nossa, aquele peso que estava em mim, que eu não conseguia parar de sair dessa compulsão de falar mal, de desabafar, de ficar usando a criatividade para justificar por que o mundo é mal. De repente, é como se tivesse achado aquilo lá, tirado e colocado uma outra coisa, pronto. Toda a minha emoção se ajustou, igual a da criança, demorou. E é isso que o ator precisa. E o personagem que eu quero escrever, ele vai ter que ser capaz de fazer experiências assim com ele. Então, quem estiver assistindo, aí vê um cara muito ruim uma hora, depois vai ver um cara bom, com feeling para fazer contatos em relações humanas com um, com o outro. E depois ele vai meio dar um golpe, achar dar meio com um golpe no prefeito da cidade, e daí ele vai trabalhar junto com uma imobiliária, no caso, e daí ele vai começar a ganhar dinheiro. Então o meu personagem está com dívida no começo, ele volta para a casa dos pais, está devendo dinheiro, e daí ele precisa ganhar dinheiro. Aí ele vai lá no asilo, onde ele começou a treinar as técnicas de venda com os velhinhos do asilo. Aí tem um velho lá que ensinou um monte de coisa para ele, e é muito mão de vaca, e ganhou muito dinheiro. E ele vai lá pedir dinheiro emprestado. Né? E nessa ele vai encontrar com as mulheres, por exemplo, uma antiga namorada, a mulher dele largou dele porque ele estava com a dívida, né? Ele era um sucesso, então ele arrumou também pessoas que vinham atrás do dinheiro dele, por exemplo. E a antiga namorada está morando na casa dele, ele volta para casa dos pais, e ela está lá porque ela ajudou lá a mãe dele quando estava doente. Aí eu estou imaginando umas coisas. Aí ele vai encontrar, eu imaginava uma outra mulher, né?
E era uma história só de briga. Agora eu tô vendo assim que na verdade é, é sobre o ser humano se ver socialmente e ser capaz de evoluir, ganhar dinheiro, melhorar, ser amado, e de repente a coisa entornar. Sabe? É sobre essas coisas. A história fala sobre muros. Então, eu imaginei pessoas solidificando também. O pai dele, eu imaginei que o pai dele dorme e o pai dele se isola, sabe? Então, aí o pai dele morre, está sentado na praça lá. Aí o prefeito constrói uma estátua para o pai dele, põe onde ele morreu lá no banco. Não sei. Eu pensei em outros. Bom, em suma, eu vou encerrar. Tá bem escuro o áudio, eu vou acender agora a luz. Vamos ver se a luz acende. Tcharam! É, 2001, Odisseia no Espaço. Tcharam! Tan, tan. Eu não sei fazer o som.